Deixa assim mesmo, eu acho que deve estar com o cabo mal montado, aí vai ficar fazendo esse barulho, só botar mais pra perto. Boa tarde, gente. A gente vai dar início agora ao nosso segundo colóquio da rede de pesquisa sobre políticas para o ensino médio. A gente realizou o nosso primeiro colóquio no ano passado, no Instituto Federal de Pernambuco. Esse ano a gente está realizando aqui na Universidade Federal de Pernambuco, né? Ao mesmo tempo com a transmissão simultânea e a participação de pessoas já do Ceará, do Pará, estão participando, já estão inscritas. Né? E aí, bem-vindo a todos que estão participando pelo YouTube e bem-vindo a todos que estão aqui presentes. Agradecimento a todos, né, que estão aqui presentes também. A gente vai dar início convidando, né, para fazer parte da mesa de abertura a professora Ana Lúcia Félix, diretora do Centro de Educação da UFPE, o professor Ramon de Oliveira, um dos coordenadores da pesquisa que une essa rede sobre política do ensino médio, o professor José Nildo Alves Caú, também um dos coordenadores dessa rede, que formam a pesquisa, o professor Jamerson Antônio de Almeida da Silva, também, um dos coordenadores da pesquisa. É uma pesquisa grande, né, uma pesquisa universal, né, do edital de 2021, e a gente organizou essa pesquisa e organizou essa rede, né, fazendo essa relação. A gente está aguardando aqui, a qualquer momento pode entrar também os professores Dori Edson, né, e Ronaldo, ficaram de entrar, né, para participar online, e John Matheus também, né, que acabou. Eu vou dar um toque aí pelo grupo, lá dos coordenadores, que eles podem entrar pelo. E aí, quando eles entrarem, a gente vai abrir para a participação deles, né? Então, a gente vai iniciar a nossa mesa de abertura pedindo para a professora Ana Lúcia Félix, representando a direção do Centro de Educação, ao qual o programa de pós-graduação em educação que a gente faz parte, tanto eu, quanto o Janas, quanto o Ramon, né, que vem organizando esse evento, para dar as boas-vindas aí a todos. Não vai chiar. Boa tarde a todos e todas. Uma grande aqui. Está com mal contato, o microfone melhor do carro. Pronto. Fica bom assim? Pronto. Então, boa tarde a todos e todas. É um grande prazer estar aqui, uma grande satisfação acompanhar os trabalhos dessa rede, né? O programa de pós-graduação em educação, ao longo dos anos, tem tido muita, digamos assim, um protagonismo, né, no campo dos estudos sobre as políticas educacionais, né, especialmente na linha de pesquisa, que a gente acaba trocando as tarefas, né, Catarina? Eu estou hoje na direção do Centro de Educação e Catarina é a líder da linha de pesquisa em política educacional, né, da qual essa pesquisa faz parte, né? Eu queria destacar duas coisas, né? Primeiro, que trabalhar em rede é bastante importante hoje para o desenvolvimento das pesquisas de uma forma geral no Brasil, né? Até isso é tão relevante que os próprios editais de fomento têm também nos incentivado a fazer isso, né? Porque esse trabalho em rede acaba por privilegiar um trabalho bem mais coletivo e um olhar diversificado sobre determinada temática, né? Então, esta rede que estuda o ensino médio hoje, né, eu tenho conhecimento, né, que agrega professores não só de Pernambuco, mas também do Ceará, do Pará. Não é isso, Catarina? Isso.
E essa articulação entre pesquisadores, claro, né, fortalece a pesquisa, porque cada um, né, olha a partir do seu viés epistemológico particular, mas também a partir do chão do seu trabalho, né? Então, isso favorece muito os debates, né? Então, por outra parte, também, esse é o primeiro destaque que eu quero fazer, e congratular todos que fazem parte, né? E Catarina, Jamerson e Ramon, que são aqui do Programa de Pós-Graduação em Educação, eles têm também uma característica particular, que é de agregar os ex-orientandos, que acabam sendo atuais pesquisadores, né? Então, esse movimento também é bastante importante para o fortalecimento de uma rede de pesquisa. Então, eu falo que Nilson, por exemplo, né, foi orientando do professor Ramon, e hoje é um pesquisador também da rede, aí também fazendo esse trabalho junto ao IFPE, né, e participando aqui da rede, além de outros colegas como o João Mateus, que está no Ceará, não é isso? Então, há essa repercussão, essa rede ela vai se fortalecendo por vários locais do nosso país, né? E, por fim, o debate sobre o ensino médio, ele é cada vez mais importante para a nossa realidade aqui brasileira, não é? Então, hoje nós temos bem fresquinho, né, as duas últimas modificações legais para o ensino médio, né? A lei, eu não vou lembrar o número, mas ambas agora de 2024, né, que depois da própria lei que modificou a LDB. Também foi lançada uma portaria para a organização de planos de ação, porque é isso que o Ministério pretende, né, que, não sei como vocês que são especialistas na área estão chamando, mas que eu vejo na mídia, e assim, na mídia acadêmica, alguns pesquisadores chamarem de novíssimo ensino médio, essa nova versão ali que acho que merece bastante um olhar bem apurado, como essa rede aqui está com uma das tarefas, né, que vocês têm cumprido é justamente fortalecer os estudos sobre essa política específica dessa área tão importante para a formação dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e dos adultos que também não tiveram acesso à educação na idade certa, né? Então, com isso, eu quero ressaltar a importância dessa rede desses encontros, né? Esse é o segundo e não será o último, e eu espero que tenhamos bastante sucesso nesse evento. Obrigada por me convidar também, Catarina. Próximo é Ramon, que organiza, né, Ramon? Nova pesquisa. A gente vai falar o quê? Porque a gente tem uma parte que é do livro, depois aqui é para falar da pesquisa mesmo, né? Sem mexer. Sem mexer. Pode aproximar de você. Vamos fazer igual como a Ana fez. Boa tarde para todo mundo. Agradecer, antes de tudo, aqui pela presença da nossa diretora. A diretora a gente agradece. Os amigos a gente mostra a felicidade também de estar junto, né? A gente está sempre junto. Mas eu acho que a Ana colocou uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente, que é você trabalhar na universidade, fazer pesquisa, quando você encontra um conjunto de pessoas que compartilham com você as ideias, se movimenta no sentido de que o trabalho seja um trabalho mais coletivo, né, mais envolvido, dá uma outra vida. Né? Para mim, que eu estou aqui, estou na universidade, estou no centro de educação, na pós, há muitos anos, e embora participe de um grupo de política, que a gente tem uma relação muito próxima, muito boa, mas tem um grupo que especificamente trabalha com as questões que a gente se envolve no cotidiano, dá uma outra razão de viver no sentido que se refere a você estar trabalhando no dia a dia. Bom, a Catarina falou dos projetos que a gente está, mas na verdade a gente está com 2 projetos bons, né? 2 projetos financiados com recursos do CNPq, mas que tem como essa coisa importante que nos articula exatamente a questão do ensino médio, a questão da juventude e a reforma. Particularmente o que eu estou me preocupando hoje, dando uma sequência de trabalhos nessa relação entre juventude
ensino médio e trabalho docente, né? Trabalho docente que, de certa forma, terminou por me envolver com essa questão, e aí eu já falo também da referência da tese da Tamires da manhã, que eu tive a felicidade de ser chamado para a banca, né? Que é um trabalho de fôlego em relação à questão do trabalho dos professores. Como isso, essa reforma que a gente vem há anos se dedicando, não é nada, desde 2016 que a gente está se envolvendo com essa danada. É triste, nunca vi a gente passar tanto tempo envolvido com uma reforma, sabe? Mas hoje com uma preocupação, muito especificamente, eu dizia para os meus alunos agora, com a questão também da implicação que essa reforma tem no ensino médio integrado, tá? Que é uma coisa muito ainda complicada falar de ensino médio integrado na rede estadual, é meio que algo que não nasceu, mas que a gente tem a preocupação que a reforma mate, em definitivo, ou seja, transforme a rede estadual em... Quando a pessoa não pode conceber, ou seja, estéril, né? Porque a rede federal a gente vai numa lógica de modificar, disputar, brigar, fazer o que... Na rede estadual é fundamentalmente fazer crescer, fazer aparecer uma perspectiva de ensino médio integrado. Então é dentro dessa lógica que eu estou me articulando com esse grupo, né? E a gente discutir as questões da reforma, discutir o ensino médio integrado. Tem outros professores que têm outros estados, como a Ana falou, o professor Ronaldo Dorietson no Pará, Matheus lá do Ceará, que a gente está, cada um, de alguma forma, atacando essa questão do ensino médio. Então, acho que é basicamente isso que eu queria aí. Parabenizar mais uma vez o grupo pela organização desse evento, que eu acho, e essa coisa deve ficar famosa, que eu me vendo na TV, eu acho que é estou dando um tchau para mim mesmo aqui. Vou passar para o professor, José Nilo Caú, do IFPE. Deixa aí, deixa eu ajeitar o negócio e pular. Acho que a próxima a gente vai lá de novo. Tá certo. Então, gente, boa tarde a todos e a todas. Então, podia aqui agradecer essa possibilidade da gente poder estar dialogando sobre esse projeto, de maneira geral, né, no conjunto da rede, né, sobre esse importante, como bem colocou o Ramon aqui, quase mais de 10 anos já, né? Estamos nesse processo de discussão dessa reforma do ensino médio e poder trazer aqui, né? Acho que é fundamental a gente poder parabenizar aqui o nome de Catarina pela iniciativa, pela condução de todo esse processo. Acho extremamente importante a gente poder registrar desde o primeiro colóquio, desde os processos de construção, o processo de publicação dos resultados dessa pesquisa aí, que está sendo construído, que está sendo integrado também com o desenvolvimento de pesquisas, né, a nível aqui da Federal, da Universidade Federal, a nível do IFPE, né, que eu acho que para a gente tem sido extremamente importante, principalmente para a iniciação científica no ensino médio integrado. Então, a minha atuação hoje no ensino médio integrado tem sido extremamente, eu acho que está chegando os meus orientandos, né, do ensino médio integrado, o quanto isso, ao longo desse processo da pesquisa, a gente tem identificado como esses estudantes eles têm crescido, né? Crescido a nível de debate, a nível de construção do conhecimento, da sistematização. Então, poder participar dessa rede é também poder trazer para a rede o debate do ensino médio integrado a partir desse contexto. Ou seja, porque normalmente a gente vem a nível... A gente tem intervenção junto do ProFPT, né, que é o Programa em Rede do mestrado profissional, mas hoje, de certa forma, a grande contribuição a gente tem trazido a partir do ensino médio integrado. E aí são pesquisas que vêm a gente vem desenvolvendo a partir de diferentes planos de trabalho, desde de poder discutir a percepção de como o ensino médio ele vem sendo aprendido pela juventude no IFPE,
poder discutir como isso, de certa forma, a juventude ela sentiu ao longo do processo da pandemia os impactos, de certa forma, desse processo vivenciado por eles a nível de FPE. E uma das últimas pesquisas que a gente integra dentro da rede, a relação extensão e pesquisa, é a discussão a partir de um projeto de extensão que nós temos lá, que é o Esporte Lazer no Campo, que visa discutir, educar no e para o lazer, e buscando, a partir do desenvolvimento desse projeto de extensão, desenvolver pesquisa junto com nossos bolsistas. Então, acho que isso tem sido bolsista do ensino médio integrado. Então, você vê como isso também traz elementos para a gente debater todas as contradições da reforma. Quando a gente trouxe essa discussão do esporte e do lazer, veio também para poder integrar a nossa discussão do diálogo com o componente curricular da educação física. Naquele momento que foi atacado junto com sociologia, com filosofia, e nós entramos nesse debate. Então, assim, poder mesmo agradecer a oportunidade da gente estar desenvolvendo o projeto, poder buscar ampliar essas possibilidades agora a partir do ProFPT, que aí já está vindo debates também, ou seja, hoje dentro do programa, 3 orientandos que traz esse debate, a discussão da relação trabalho e formação docente, a relação do ensino médio na rede estadual. Então, é dessa maneira que hoje a gente busca, né, trazer e integrar a esse debate em grande rede. Então, assim, queria agradecer e, mais uma vez aqui, parabenizar em nome de Catarina toda a rede por condução desse processo aqui, dessa nossa pesquisa. É isso, obrigado. Eles ficaram no registro para vir. Então, agora passar para o professor Jamerson Antônio de Almeida da Silva, os coordenadores da pesquisa. Gente, boa tarde. Cumprimentar aqui e agradecer a presença da professora Ana Lúcia Félix, que é a diretora do Centro de Educação, professora do programa. Acho que essa segunda, né, esse segundo colóquio com a presença dela na abertura é importante, porque significa o registro do reconhecimento da produção da rede, dos grupos que são parte da rede. Também Nildo, que é professor do Instituto, do IF, Ramon, parceiro também, que já falou aqui, professor do programa, Catarina. Veja, eu fiz uma apanhada aqui de algumas coisas que eu acho importantes que seja feito o registro, né? Primeiro que, falando na posição de líder do grupo gestor, fazer o registro de que são 17 anos de acúmulo de produção acadêmico-científica, principalmente sobre as políticas para o ensino médio. Né? O grupo gestor, que foi fundado em 2007, lá no centro do Agreste, e de lá para cá são 17 anos com formação da graduação à pós-graduação, já com um grupo bastante significativo de mestres e doutoras que foram formados no interior do grupo, né, e que hoje, bem destacado aí por Ana Lúcia, compõem a rede e ocupam um espaço também de lideranças de pesquisa no Brasil, né? No caso, e outros que já estão aí se formando, né? Tamires, que amanhã vai ser também titulada, né? Um título de doutora. Então, quer dizer, na verdade, são 20 anos de pesquisa em várias temáticas, mas, sobretudo, sobre a política do ensino médio. Isso porque, desde lá, e aí Ramon foi bem feliz, né? A gente está discutindo a reforma institucional do ensino médio desde 2016,
mas o acúmulo de reformas de 2000 para cá, que muda a configuração da oferta de ensino médio no Brasil, na verdade, a gente já vai aí com mais de 20 anos. Né? Se a gente for levar em conta, por exemplo, o governo de Álvaro Vasconcelos aqui no estado de Pernambuco, quando veio junto com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação e cravou todas as diretrizes de reformas empresariais que, digamos, foram o lastro para o que está ocorrendo hoje, culminando com a reforma da reforma, ou o novíssimo ensino médio. Né? E, na verdade, o apanhado que eu quero fazer é que o nosso grupo tem pesquisas que abarcam esses 20 anos de reformas a partir de Pernambuco, a partir do Ceará, que culminaram com essa reforma de 2016 com o governo Temer. Né? Quer dizer, se a gente for olhar do ponto de vista da importância longitudinal do acúmulo que a gente veio produzindo, seria muito de bom grado fazer esse registro como uma referência do que se acumulou a partir do gestor e quando a gente congrega com as pesquisas de Ramon, com as pesquisas da própria linha de política educacional, a gente tem aqui um acervo crítico sobre a política de ensino médio no estado de Pernambuco e no Brasil bastante significativo. Do nosso ponto de vista, a gente capta também um fenômeno em que a rede estadual de Pernambuco, em articulação ou em resposta com setores empresariais, vem reestruturando a hegemonia neoliberal da educação nos marcos do que eu venho chamando de revolução passiva. Por quê? Porque acumula modificações moleculares que muda a configuração como um todo, se você for pegar e fazer uma análise da complementaridade dessas modificações moleculares. No final das contas, o que é que ficou como uma tendência mais geral? Né? A gente é capaz de ter um olhar sobre isso a partir da nossa produção. E também porque essas políticas fazem concessões aos setores antagônicos e progressistas que terminam apassivando vozes distoantes, vozes contraditórias, vozes antagônicas. Né? E no final das contas, as pesquisas captam alguns impactos extremamente nocivos e regressivos para a formação dos estudantes das redes de ensino. Hoje a gente está recebendo no ensino superior boa parte dos estudantes na UFPE, para mim que atuo nas licenciaturas, são regressos das ERENs, né? É nítido a queda, né, do perfil, a queda no sentido das proficiências, inclusive, em português, por exemplo, redação de texto, interpretação de texto, são coisas que vão se acumulando e a gente está recebendo no ensino superior, nas graduações. A gente já identifica isso em vários estudos orientados dentro da nossa linha. Impacto na intensificação, na precarização e no adoecimento docente, que muito oportunamente a gente vai ter a presença da professora Claon, que vai falar exatamente sobre o adoecimento no trabalho, que a gente agradece bastante a resposta positiva em poder compartilhar com a gente também suas pesquisas. Com impacto na organização sindical, a gente também capta esse movimento a partir da tese de Edma e de John, e agora da tese do que eu já estou sabendo um pouco, né, de Tamires, quer dizer, uma organização sindical que não consegue dar resposta a esse processo de reestruturação do trabalho no sentido da flexibilização e da precarização, no movimento estudantil, né,
impacta os partidos de esquerda e do campo progressista, que hoje não tem proposta para se contrapor a essa onda de 20 anos de modificações moleculares, né? Atualmente, o grupo vem focalizando essa nova conjuntura, né? Como disse a Ana Lúcia, o novíssimo, na verdade, a gente está chamando a reforma da reforma. A reforma da reforma, sob a direção intelectual e moral do governo Lula III, é preciso dar nome, e as suas repercussões do governo Raquel Lira, que eu já estava conversando aqui, hoje, sob minha orientação, tem Jaqueline e Fábio, que estão se debruçando sobre a reforma da reforma, né? E a REPEN e os parceiros que integram essa rede se constituem numa força consolidada de produção de conhecimento acadêmico-científico sobre o ensino médio em Pernambuco e no Brasil, um conhecimento crítico, orientado pelo materialismo histórico dialético, cravado numa universidade brasileira cada vez mais gerencial, também muito contaminada com essa orientação neoliberal, pós-moderna e aligerada, que é a tendência que a gente também está captando com estudos como o de Luiz Gustavo, que vai estar pesquisando, continuando pesquisa sobre a interiorização, e aí, nesse caso, do ensino superior, né? Então, eu quero destacar, parabenizar a iniciativa liderada pela professora Catarine, respondida positivamente pelos companheiros do Pará, do Ceará, do Instituto Federal, que cede o primeiro colóquio, né, e acolhida aqui pela universidade, né? Eu acho que a gente precisa fazer esse registro, valorizar e reconhecer a potência que cada estudo que está sendo realizado pelo grupo, e aqui composto também pelos estudantes do próprio IFPE, né, que faz com que esse acúmulo se condense e se solidifique ainda mais. Então, eu quero agradecer também por fazer parte desse movimento, desse projeto. Muito obrigado e bem-vinda aí, professora, e a todos que estão aqui participando dessa abertura do evento. Bom, quero reconhecer e agradecer muito, né, o trabalho do grupo que organizou esse evento, né? Na verdade, a gente foi chegando no final do ano meio que sem muita esperança de realizar esse evento, né? E aí, em função da defesa de tese de Tamires e da vontade desse grupo de aproveitar essa defesa, né, e conseguir trazer duas pesquisadoras de peso, né, para participar da defesa e a gente ter a condição também da participação delas nesse debate, que faz parte da nossa pesquisa, né, que é a questão do trabalho docente dentro de toda essa situação, essa conjuntura reformista, né, para a própria reforma do ensino médio. Ela foi construída num conjunto de reformas que ataca o trabalhador, né, e ataca também o trabalhador docente nesse campo. E aí, esse grupo ele ia assumir, né, pelos próprios recursos, a vinda de pelo menos uma das professoras. E aí eu também quero agradecer o programa de pós-graduação em educação, né, que acatou a nossa solicitação. Foi o próprio Ramon que deu a ideia, né? Vamos pedir, vamos fazer. A gente perdeu o prazo das coisas, mas aí a gente conseguiu solicitar agora. Economizando o canal, né? E aí a gente acabou tendo esse apoio institucional importante, né, do programa de pós-graduação.
foi uma correria danada, mas acabou dando certo. E a participação, né, de todos, né, a própria professora Amanda, por exemplo, ela está vindo de outro evento, vai parar no aeroporto do Rio de Janeiro, não vai dar tempo nem em casa, vai ter que ficar esperando no aeroporto para vir para cá, chegar madrugada e amanhã tem a defesa e uma palestra, né? A professora aguenta ainda. Professora Lucília direto, né, do aeroporto, né? Só vai, né, entrar no apartamento depois da atividade. E aí tem toda essa dinâmica e os professores, tanto os professores Doriedson como o Ronaldo, né? O Doriedson entrou, mas aí teve que sair porque ele está numa reunião, teve uma eleição para reitor, né? Só do Doriedson, ele está no processo de transição do primeiro reitor negro, que é o professor Gilmar Pereira da Silva, que foi eleito pela Universidade Federal do Pará. Eu não sei se é de todas as universidades públicas do Brasil, mas das universidades federais é o primeiro reitor negro, e o Doriedson faz parte da equipe, está lá, o pessoal providenciando a transição, e o Ronaldo está em Maceió na reunião de pró-reitores também, e por isso que ele não pôde estar aqui. A dificuldade que ele ia ter em função também das atividades, a gente está tudo numa correria muito grande, né? Final de semestre, depois de uma greve, né, que acabou para nós professores, né? Essas coisas assim. Acabou fazendo com que o nosso tempo ficasse agora, nesse final de ano, mais pressionado, né? Mas a gente está gravando, está tendo a participação, né, dos orientandos, eles vão também ter acesso a esse nosso trabalho, né, e vão poder contribuir para a feitura das pesquisas que a nossa pesquisa é uma pesquisa matricial, né, uma pesquisa que envolve também, né, os vários trabalhos de dissertações, de teses, todos esses professores que coordenam, então vai dar um bom relatório de pesquisa. Então, é isso. Então, são várias pessoas que participaram dessa organização, né? Tamires, Mavinho, né? Mavinho, inclusive, ali no pé da gente, né? Da gente poder... A gente queria fazer uma coisinha mais pequenininha, Guilherme está ali atrás, Fábio, Hugo, né? O nosso Cicerone, o casal de Cicerones oficiais, né? Oficial aqui do grupo, Paulo Ricardo, né? E Idriele. Então, todos muito envolvidos aí nesse trabalho. A gente, esse ano, não conseguiu organizar apresentações de trabalho, a gente está fazendo uma coisa mais light, né, mais enxuta, mas a gente vai aqui apresentar uma proposta de um edital para capítulos de livros. A gente vai fazer um evento, a gente vai fazer outro. Se prepare que vai ter. Vai ter. Vai ter o super. Tudo isso que tem, agora vai ter. Ano que vem, Ramon está aí com essa... Uma equipe dessa ela vai fazer, né? Da ideia ela faz. Faz, a equipe faz. Sim. Recurso vai ter, a gente vai garantir. A equipe faz. Deixa aí. Então, pronto, gente. Dizendo isso, a gente dá para encerrar a nossa mesa de abertura, né? A gente participa para um segundo momento da nossa tarde, que vai ser de lançamento de livros, certo? A gente está recebendo a professora Lucy para né? Com um lançamento de um livro físico, e a gente aproveitou também para colocar os nossos livros e-book, né? Porque a gente não pode perder esses espaços, né, de colocar esses livros e-book. Então, eu vou pedir, né, para a gente desfazer a mesa. Agora, o Ramon continua, né? Eu já ia tirar as coisas da mesa. Ramon continua. Eu vou pedir... E eu vou pedir para a professora, para chamar a professora Lucy para compor a nossa mesa de lançamento de livros.
Deixa eu ver. Só 3. Aí a gente tira. Vem para cá. Eu vou até pro cantinho, porque aqui fica. Deixa eu só organizar aqui para. Então veja, gente. Só para deixar registrado que eu acabei não fazendo esse registro, a rede de pesquisa ela é composta por esses grupos de pesquisa aqui, né? O professor Jamerson e eu somos do grupo gestor, né? O professor Jamerson é o líder do grupo gestor, grupo de pesquisa sobre gestão da educação e políticas para o tempo livre, vinculado ao UFPE. O professor Ramon é o líder do grupo de pesquisa Qualificação Profissional e Relações entre Trabalho e Educação, da UFPE. Professor Ronaldo Araújo, professor Dori Edson, né? São líder e vice-líder, eu acho, né? Do grupo GEPT, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho e Educação, da Universidade Federal do Pará. Professor José Emílio Caú, do IFPE, é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais, Educação Física, Esporte e Lazer, do IFPE. E o professor João Matheus Barbosa é líder do laboratório, não aparece aqui, laboratório sobre Políticas Educacionais e Ensino Médio, do IFCE. Então, a gente dá início agora aos nossos lançamentos, né, de livros, e aí eu vou passar a fala para a nossa convidada, né, a professora Lucy Braun, que é professora da Universidade Federal do Acre, né? Do Acre, mas está agora cedida para a Fundacentro, não é isso? E é do grupo de pesquisa. Deixa eu ver aqui direitinho. A minha fila. É do grupo de pesquisa em. Deixa eu vou apresentar direitinho, né? Desculpa. A minha fila estava aqui no computador. Eu não posso usar a fila. Eu trabalho sem ainda. Aí, desde hoje que eu estou procurando aqui, eu devia ter mandado para o e-mail a minha fila. Deixei no computador. Então, eu vou passar agora para a professora. Vou colocar aqui no. Eu vou tentar não ficar olhando para esse computador. A gente fica se vendo. Não, primeiro eu quero dizer que os cicerones são ótimos. Né? Adriana e Paulo, que foram me buscar hoje lá no aeroporto. Segundo, quero agradecer o convite. Eu sou de Recife, né? Então, para mim, vamos para Recife na hora, né? Vamos. Fazia uns 2 anos que eu não vinha a Recife e adoro Recife, então é um prazer estar aqui. E é um prazer esse laço que foi construído com uma visita da Tamires num congresso. Já faz um tempão, né, Tamires? Não me lembro mais. 2022. Eu estava num congresso em João Pessoa sobre trabalho e saúde e Tamires apareceu lá. Apareceu lá e falou da pesquisa dela, toda animada, e isso virou a vinda na qualificação, né? E agora na banca de doutorado amanhã, né? Com isso, o contato com Catarine e com o grupo aqui de Recife, para mim é um prazer, né? Esse contato. A minha atuação na educação é uma atuação lateral, eu aviso isso para vocês. Lateral em que sentido? Eu pesquiso o mundo do trabalho, então a educação vai aparecer aí. Eu já fiz pesquisa entre professores da rede estadual de ensino de São Paulo, escrevi com 2 professoras que foram orientandas minhas, a gente publicou um artigo sobre uma experiência, inclusive, eu estava até falando para o Paulo, estou fugindo aqui do livro, né? Mas eu já vou para ele. Estava falando para o Paulo hoje que a Falcone, que é a assessoria que Tamires cita
que aparece aqui na rede de Pernambuco é a mesma que está na rede de São Paulo, né? Com os projetos de metas, resultados e atuando dentro das escolas. E na época ela foi um dos nossos objetos quando a gente trabalhou junto esse artigo. E como professora de curso de licenciatura, atuei na supervisão de estágio, né, até há pouco tempo, estou licenciada, cedida, na verdade, para a Fundacentro, nas disciplinas pedagógicas da área da licenciatura e em PIBID, enfim. Então, é uma relação, mas não é o meu principal objeto de pesquisa, né, a educação, e sim o mundo do trabalho. E é dentro dessa perspectiva da pesquisa sobre o mundo do trabalho que, há muito tempo atrás, eu me envolvi numa pesquisa da Comissão Nacional da Verdade sobre a Petrobras, né? Por isso a Petrobras caiu de paraquedas aqui no evento sobre educação, né? Na época se formou um GT, a Comissão Nacional da Verdade tinha 12 GTs, 12 grupos de trabalho, e os setores do movimento sindical, do movimento operário, pressionaram para que houvesse pesquisa sobre a relação entre o empresariado e a ditadura. E se formou o GT13. Né? O GT13 tem o número 13, não é por causa do PT, né? Mas sim porque era o 13º GT. Né? Porque as pessoas acham, não é, não tem essa relação. E aí esse foi um GT maravilhoso, porque ele foi um GT que colocou os operários e dirigentes sindicais para pesquisar sobre o que era a rotina das fábricas no contexto da ditadura militar. E, na época, eu fui convidada para pesquisar os documentos da Petrobras, porque a comissão tinha esse poder de pedir, de solicitar, né, que se abrissem os documentos, e ela fez isso com as estatais, a Petrobras é uma estatal, disponibilizou em 2013 os documentos, parte deles, tá? Uma parte ela não disponibilizou e fica muito evidente nos documentos que houve ali uma arrumação de algumas coisas, mas enfim, uma parte muito grande de documentos que estão todos disponíveis no Arquivo Nacional. Aí lá atrás a gente fez isso, foi uma correria, eu e uma outra professora, pesquisadora, fizemos um primeiro levantamento. Aí agora, em 2021, se eu não me engano, a Unifesp abriu um edital com dinheiro do Ministério Público, financiamento do Ministério Público Federal, para que fossem investigadas 10 empresas. Depois se abriu para mais 3, no total foram 13. E essa verba vinha do... Não sei se vocês têm notícia disso, mas já faz um pouco tempo, e é resultado desse trabalho no GT13, a Volkswagen teve que firmar um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, porque perseguiu seus trabalhadores no período da ditadura e tal. Foi para a Unifesp para financiar pesquisas sobre empresariado e ditadura, e estava lá na lista a Petrobras. Aí o pessoal veio atrás, não, a gente tem que ter um projeto e tal, a gente concorreu esse edital, fomos selecionados lá, e é desse edital que saiu esse livro. Então, esse livro é resultado de uma pesquisa documental e testemunhal, ou seja, a gente mergulhou em muitos documentos, milhares de documentos. É uma equipe maravilhosa, assim, uma equipe... eu coordenei a equipe, mas a gente tem pesquisadores da Bahia, né, o Alex Souza Ivo, do Instituto Federal da Bahia, o Carlos Freitas, da Bahia também, da UFBA, a Márcia Misi, que é da Feira de Santana, da Estadual de Feira de Santana, o Marcos de Almeida Matos, que é colega meu da UFAC, a Cláudia, que é jornalista, não está vinculada a nenhuma universidade, o Júlio, que na época era doutorando da Federal Fluminense e pesquisava a Petrobras também. E a gente entregou esse relatório para o Ministério Público, há um inquérito em andamento, né, um procedimento do Ministério Público, e transformamos de forma ampliada o relatório em livro. E o livro conta, é parte de uma linha de pesquisa que tenta ampliar a visão da gente do que foi a ditadura militar no Brasil. A gente usa uma expressão que as pessoas, nem todo mundo usa, nem todo mundo acha ela boa, que é a ideia de ditadura
empresarial militar. Né? Algumas pessoas usam civil militar. Nós optamos por empresarial militar porque a gente acha que tem que qualificar o elemento civil. Né? O elemento civil tem classe, né? E agiu contra uma classe, né? Que era a classe trabalhadora. Então, a pesquisa parte da premissa de que o golpe é um golpe contra a classe trabalhadora, é o golpe 64, né? É um golpe que tenta, que institui uma forma de funcionamento do país baseado na repressão política, na perseguição, que visa estabelecer formas de exploração do trabalho particulares, né? Apoiadas no processo repressivo. E que esse processo não se deu só a partir de uma estrutura militarizada, mas sim com o apoio, colaboração e cumplicidade de empresas. Né? E é muito impressionante quando você vai para os documentos. Tá? A lista de quase todas as empresas que a gente conhece está ali. Né? Quando a gente vai olhar as comunidades de informação, por exemplo, que vão se configurar de forma muito regular a partir dos anos 70, mas existem desde o início, vai se encontrar ali as principais empresas reunindo regularmente para fazer levantamento de quem eram os ativistas, quem eram os trabalhadores que, de alguma forma, resistiam ao processo de repressão e exploração. Né? E a Petrobras é uma espécie de modelo dessa forma de atuação. Né? Ela investiga seus trabalhadores não só dentro da empresa, mas nas atividades fora da empresa. Ela participa de operações das Forças Armadas. Né? Ela institui um órgão de repressão interna na empresa que tem financiamento regular, tem até sala alugada fora das dependências da empresa para que os agentes da repressão não fossem vistos dentro da empresa. Ela persegue trabalhadores homossexuais. Enfim, é uma infinidade. No período do golpe, a instalação de espaços de tortura dentro das dependências da empresa. A gente tem notícia de pelo menos 2, um em Mataripe, na Bahia, e outro em Duque de Caxias, na Favor. E, enfim, o livro fala disso, e ele trata de outros elementos que não diz respeito diretamente aos trabalhadores da Petrobras, mas aos povos indígenas e à comunidade de Vila Socorro, que é uma comunidade que teve um incêndio no final do período da ditadura, fica em Cubatão, em que a empresa causou danos bastante graves a essas populações e não respondeu por isso até hoje, né? Então, é isso. Conta um pouco a história desses trabalhadores. Foi muito prazeroso fazer a pesquisa, ao mesmo tempo foi muito difícil, né, escutar as histórias de tortura, as histórias de perseguição. Os trabalhadores, os de 64, já estão bem idosos já, né, e a gente fez várias entrevistas com eles. E é isso. Aí eu trouxe um livro da Caterine, eu trouxe mais 3, aí eu vou deixar com a Caterine, né? Você deixa na biblioteca, né? Você vê o que faz, tá? E para que vocês possam ter acesso a essa pesquisa, e quem quiser saber mais, depois eu vou ficar monopolizando a fala aqui. Mas é isso. Obrigada, professora. Agora voltou. Vou ler, e os 3 que vão ficar aqui, a gente vai decidir o que vai fazer. Se não quer, né? Aqui, ó. Aí, a gente decide o que vai fazer em relação a eles. Deixa eu colocar aqui. Garantindo na biblioteca. Né? Aí, a diretora está aqui, já não tem que ir para a biblioteca. Mas faz parte, né? A biblioteca aceita, né? Está aceitando. Se não aceitando, usa da moral dela. Né? Não aceita. Então, não coloquei os da gente. Complicado. Coloquei.
Pronto, eu vou passar então para Ramon de Oliveira para ele apresentar. Inclusive eu convidei também, né, a professora Adriana. Colocar aí, cada. Então, vamos lá, né? O livro da qualificação profissional do Recife na segunda metade do século XIX. Na verdade, esse livro é um livro que é também fruto de uma pesquisa realizada já há um bom tempo. Acho que essa pesquisa foi uma pesquisa concluída por volta de 2011. Tá? E depois a pesquisa foi continuada até 2014, 15, depois de a gente pegar uma pesquisa sobre a qualificação profissional em Recife na segunda metade, depois a gente faz uma pesquisa da qualificação profissional em Recife entre 1889 e 1930. E aí, Paulo, eu vou explicar exatamente o porquê que ele para, né? Veja, há muito tempo atrás, eu tinha uma certa preocupação em relação aos livros de história da educação, e principalmente os livros de história da educação profissional, que eles atrelavam a oferta de educação no século XIX muito em função da demanda da força de trabalho. Então, se a gente pega os livros de Altaísa Romanelli, Maria Luísa Ribeiro, e outros livros aí que são bem conhecidos na área de história da educação, o próprio Luiz Antônio Cunha mesmo, de certa forma, ele tem um conjunto de livros que ele fala sobre a questão da educação profissional no 19 e início do 20, mas tem essa abordagem de que o que define a oferta de educação tem a ver em função da demanda da qualificação de trabalhadores. Isso me inquietava muito, porque para mim era uma forma de você ler o passado na concepção do presente, ou seja, você estava dizendo que as coisas aconteciam naquele momento em função de uma lógica que a gente tem hoje, de que articula a oferta da educação profissional à formação de uma mão de obra qualificada. E para mim, então, veio uma questão. Eu comecei a me preocupar quando é que, nos jornais, e no caso aqui eu tenho fechando aqui para Pernambuco, e no caso eu trabalhei especificamente com o Diário de Pernambuco, tá? Quando é que nos jornais aqui de Pernambuco começa a surgir uma demanda por um trabalhador com um certo nível de qualificação? Oferta de trabalhador, pessoas, como a gente tem hoje, né, a gente chama classificados, não sei se o termo hoje ainda é isso no jornal, mas no meu tempo de mais jovem, a gente chamava os classificados do Jornal do Comércio, classificados do Diário de Pernambuco, e ali tem a oferta de emprego. E eu queria ver quando é que começava a ter um certo tipo de perfil de trabalhador sendo demandado em função de um certo processo de industrialização que estivesse ocorrendo no estado de Pernambuco. Muito em função dessa forma também da leitura que eu tinha dos livros dessa área. E então eu disse, olha, eu só tenho uma forma de tentar discutir um pouco isso. Ver o que se ofertava de emprego naquele período, primeiro, nessa segunda metade do 19, antes do fim da escravidão, no período de fim da escravidão, aquilo que se ofertava, o que já existia na sociedade enquanto espaços de formação de trabalhadores, ao mesmo tempo eu quis ver o que havia por parte do governo estadual. Na verdade, naquele tempo não era nem estado de Pernambuco, era a província de Pernambuco, tá? A gente não tinha governo do estado, tinha o chefe da província. O que se fazia em relação à oferta de educação profissional. Então, esse livro, ele é isso. O que ele trabalha em 3 dimensões. Ele trabalha aquilo que foi publicado no Diário de Pernambuco entre 50 e 89, a oferta de emprego e também as pessoas se ofertam. Então, que nível de oferta era essa? Qual era o conteúdo dessa oferta? O que existia de oferta de formação profissional naquele período? E o que era feito pelo governo do estado de Pernambuco, no caso da província de Pernambuco, no sentido de qualificar os trabalhadores. Esse material do governo do estado todo é um material que a gente encontra disponível no arquivo da Universidade de Chicago. Então, esse material é um material que a gente pega tudo na internet, não é um material que você pega aqui. E eu, na época, eu baixei tudo e doei para a biblioteca lá, mas eu não sei se isso foi incorporado lá, acho que não. Mas esse material a gente tem. Então, esse livro, ele faz esse movimento. Só que aí eu peguei e fiz esse livro, que é um relatório que contou, foi recurso do CNPq, recurso da FACEP, tem um conjunto de bolsistas envolvidos.
E nós vimos o seguinte, olha, até aquele momento a industrialização, eu terminei chegando praticamente à mesma conclusão. O nível de industrialização de Pernambuco ele era muito pequeno e, de fato, no que se refere à formação, numa perspectiva da profissionalização, a inexistência tinha a ver com isso. A inexistência da formação profissional. Agora, o nível de oferta de educação profissional, de educação básica, é uma outra coisa. Aí tem a ver com... E isso a professora Adriana, ela dá conta mais disso, porque eu fui na área da educação. E como é um livro que mexia com a parte da história, eu fui buscar o apoio, a base, como uma historiadora que pudesse, pelo menos, dar uma assessoria em algumas partes dos textos, escrever parte do texto para exatamente ter essa leitura. Então, a professora Adriana entra enquanto historiadora. E aí, no que se refere à questão da oferta de educação básica em Pernambuco, aí tinha muito a ver com as elites pernambucanas se comportavam e se comportam até hoje no referente a garantir o acesso à educação. É outra coisa. Pernambuco recebia a mesma coisa que os impostos que eram financiadores da oferta de educação em Portugal eram os mesmos daqui em Pernambuco, né? A taxação em cima da aguardente, a taxação em cima da charque, a taxação em alguns produtos, mas o problema é que as elites de Pernambuco realmente tinham um movimento de não investimento. Você chega no final do 19 com mais de 80% da população pernambucana analfabeta. Então, uma lógica é a educação profissional e outra lógica é a educação básica. Aí o que é que eu fiz? Terminei essa pesquisa, mas eu digo, ainda não consegui encontrar nos jornais uma oferta, né, um requisito, uma requisição de trabalhadores com uma qualificação. Aí eu avancei essa pesquisa até 1930. E aí já é um outro movimento, avança um pouquinho a educação profissional em Pernambuco, uma oferta. Você vê cada vez mais uma presença dos governadores colocando a importância da educação profissional. Aqui em Pernambuco é criado em 1909 o atual IF, né, quando houve a criação dos institutos, das escolas federais, pelo nível PSM em 1909, aqui em Pernambuco também é criada. Mas até 1930 eu não consigo ver essa coisa de aparecer nos jornais. E é uma cobertura grande, os anúncios são muito legais, muito show de bola, porque quando você chega, eu não peguei aqui para abrir, mas contrata-se uma pessoa que seja... que não tome cachaça, que seja uma pessoa decente, que seja uma ama que tenha muito leite, uma mulher que... Os anúncios são muito interessantes. E a característica central era exatamente isso, pessoas que fossem decentes. Porque as pessoas iam para dentro da sua casa. Então você não queria uma pessoa com... Vícios e encharques, o nome, a palavra é essa, encharques. Vícios e encharques. Pessoas que não fossem que não bebessem. Que é o vício principal, né? E professores, achei muito interessante a oferta em relação ao trabalho dos professores, porque as pessoas traziam os professores para dentro de casa. Então, era um trabalho que era extremamente regulado pela própria família. A autonomia do professor naquele tempo, em relação à formação dos estudantes, era praticamente zero, porque estava lá o pai e a mãe controlando aquilo que ele ia ensinar. Então, o livro ele tem toda essa discussão, e aí tem um conjunto muito grande de anúncios. Eu acho que vale a pena você... os anúncios são muito interessantes. E o interessante é exatamente você ver as ruas de Recife de hoje, você vendo já naquele tempo, essa rua já existia, aquele local era isso. Por exemplo, para quem é daqui de Recife, eu não sabia fazer essa pesquisa, que ali naquela rua... agora deu branco, mas é uma rua que é no final da 7 de setembro, a Rua do Hospício, mas é uma rua que atravessa, que vem lá da Católica, ali era um rio. Inclusive, ela tem o nome de um rio. Corredor do Bicho. Não, né? Riachuelo, exatamente, Riachuelo. Ali era um rio mesmo. Ali era um rio mesmo. E por isso esse nome. Ali passava o rio. Eu não sabia dessas coisas lá. Você vê as coisas lá em Olinda e tal. Aí depois... eu fiz exatamente essa pesquisa até 1930, só que tinha uma questão concreta.
desde a minha formação, que eu terminei o doutorado, eu sempre trabalhei com a questão do ensino médio e com a qualificação profissional. E aí estava uma coisa que era para mim muito complicado. Por quê? Porque eu estava pesquisando, fazendo um trabalho na área de História da Educação Profissional, e as pessoas só queriam falar comigo para discutir as coisas do ensino médio e da educação profissional no presente. Então, eu não tinha como servir a dois senhores ao mesmo tempo, né? Então, eu parei ali e espero um dia voltar para dar continuidade, para achar isso. Quando é que eu começo a ver, na industrialização de Pernambuco, uma chamada de um perfil de profissional que tivesse a ver com alguma industrialização que estivesse começando a brotar. Que até eu fechar, esse primeiro livro saiu, o segundo, a pesquisa do relatório também é um relatório que eu espero, de novo, no próximo edital, submeter e dar continuidade, porque a graça é isso, você fazer uma pesquisa que recebeu financiamento, que você ajudou a formar pesquisadores, e ela está de graça no site da universidade. Então, para a gente é show de bola, é você fechar o processo. Então, essa então é um pouco a história dessa pesquisa. O bom é que está lá gratuitamente, então, por favor, leiam, entendeu? E não precisa nem dar o like, né? Basta só ler. Nem tem, né? Nem tem. É isso. Agora a gente vai lançar um livro que eu sou organizadora, né, desse livro, também é do mesmo edital da UFPR, que aproveitou o mesmo edital, e a importância desses livros que a gente está também publicando aqui, está lançando aqui, é que eles estão disponíveis, né, para o acesso. A Universidade Federal de Pernambuco, inclusive, melhorou esse acesso, né, porque antes esse acesso ele era... você tinha que ficar movendo página por página, então ficava difícil. Esse você consegue baixar, consegue fazer a leitura. E só uma coisa, só para dizer, a gente teve um tempo aqui que você fazia um livro pela editora da universidade e você praticamente não podia tirar um livro da universidade. Você não podia doar, sair doando. Agora, como o livro está público, então todo mundo acessa. Tem alguns departamentos que você chega aí, está um monte de livro. Porque, efetivamente, a política impedia, era como se fosse uma coisa pública, uma peça pública que você não pode estar doando assim. Então, isso aí é o patrimônio, era o patrimônio da universidade. Mudou bastante a política, né, da editora da UFPE, e acho que isso vai melhorar a possibilidade da gente acessar esses editais. Né? A gente distribuiu aqui, a gente distribuiu, porque como é um e-book, né, então a gente tomou a iniciativa, né, de fazer a gente mesmo esse marcadorzinho de página, com acesso aqui pelo QR Code, facilita, né, o acesso ao livro. Eu não vou apresentar sozinha, né, o livro, porque é um livro que eu só organizei, não, participei de alguns capítulos aqui, e a organização deu um trabalhinho grande. Foi um livro, esse edital foi em 2022, ele foi sair no final do ano passado. Foi muito trabalho mesmo, assim, e muita correção, volta e tal. Então, é um livro que vem bem arrumadinho, né? Eu vou chamar aqui para apresentar também, vocês vão trazer as cadeiras de novo aqui. Mas depois volta, vai tirar uma foto todo mundo. Mas pode vir aqui, vocês vão estar. Eu vou chamar Sayara Carol Mesquita dos Santos, escreve comigo, né, um capítulo sobre continuidades e descontinuidades da dualidade do ensino médio brasileiro nas últimas 4 décadas, seguindo esse mesmo caminho histórico aí dos dois lançamentos anteriores. O professor James Antônio de Almeida da Silva escreveu com Edna Verônica de Moraes Pontos de Tensão na Política para o Ensino Médio em Pernambuco, Interferência nas Ações e Estratégias Docentes na Disputa de Hegemonia. O professor Hugo Felipe Tavares Ramos escreveu comigo o capítulo Programa de Modernização da Gestão e Interferência do Sistema de Responsabilização no Ensino Médio de Pernambuco. O professor Leandro da Fontes Barbosa não está, eu vou falar um pouquinho do trabalho dele, né, do capítulo dele. Tamires Fernanda de Lima,
escreveu comigo e com Emanuele de Souza Barbosa, o capítulo A Precarização do Trabalho como Regra, algumas reflexões sobre o trabalho e adoecimento docente. E a professora Patrícia também não está, Patrícia Tavares Ramos, de Araújo, que escreveu comigo, eu apresento também dela, Caminhos e Descaminhos da Política de Educação e Qualificação Profissional para as Pessoas Privadas de Liberdade no Capitalismo. Então, eu vou passar aqui, quem quer começar? Começa, pronto. Também está. Então, gente, boa tarde. Acho que eu tenho até um tom de voz alto. Eu peguei uma colinha aqui, coloquei mais esperta que a Catarine. Coloquei no celular. Então, minha tá no celular, né? Tá. Agora tá. Então, a gente escreveu esse capítulo, eu, Emanuele e Catarine, intitulada Precarização do Trabalho como Regra, algumas reflexões sobre trabalho e adoecimento docente. Aí, em 2022, acho que acredito ali antes do meu processo de qualificação. Então, Emanuele estudando a política de modernização da gestão do Estado de Pernambuco, eu também. E aí, a tese de doutorado dela já finalizada, com o tema Os significados das inovações tecnológicas na organização do trabalho pedagógico do ensino médio na rede estadual de educação de Pernambuco, e a minha, que será defendida amanhã. Então, a gente sentou e decidiu, né, problematizar o modelo de gestão por resultados e o impacto que essas transformações elas vêm trazendo sobre o trabalho dos docentes. Tá? E aí a ideia foi partir desse movimento da reestruturação produtiva do capital, que vem propondo diversas modificações, inclusive no campo da educação, a partir das últimas reformas que vêm ocorrendo, e isso não ocorre, né, sem trazer impacto para os trabalhadores. E aí o nosso foco, os trabalhadores docentes, pensando principalmente como essas políticas elas vêm reconfigurando o trabalho desses docentes, trazendo esses movimentos de precarização e intensificação, e a gente também já percebe como isso se acentua hoje com o NEM. Né? Então, a ideia foi essa, né? O textinho está estruturado em 3 tópicos. Primeiro, a gente parte dessas transformações no mundo do trabalho, as reformulações das políticas de forma geral, e a gente traz a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. A segunda sessão, a gente aponta um panorama sobre como essas reformas elas têm impactado o trabalho dos docentes, dando ênfase aos processos de precarização e intensificação. E no último tópico, eu já aponto alguns elementos para pensar a questão de saúde, de sofrimento psíquico dos docentes, né? Visto que todas essas transformações elas ocorrem e quem paga a conta são os docentes. Né? Então, amanhã, com a apresentação da tese, a gente vai conseguir avançar um pouquinho mais em como esse modelo que se pauta em metas, em eficiência, em eficácia, produtividade, ranqueamento, ela tem trazido um impacto significativo para o trabalho dos docentes. Tá? Então, obrigada. Então, o artigo que eu publiquei com Catarine, nesse e-book, né, é um desdobramento do meu trabalho de dissertação, que eu concluí em 2021, que analisou o novo ensino médio, né, dentro da categoria da dualidade estrutural, né, que faz parte dessa política, né, que apesar das reformulações atuais, ela mantém essa característica, né, de ser uma política que vem no sentido de aprofundar essa dualidade entre formações distintas, né, para grupos sociais distintos também. Então, esse artigo, né, ele vem como um resultado da pesquisa de mestrado e trabalhou com a questão, nem falei no do artigo, continuidades e descontinuidades da dualidade do ensino médio brasileiro nas últimas 4 décadas. Então, a ideia foi trabalhar trazendo ali os movimentos, né? O que é que se manteve, o que é que se alterou, nesse processo de continuidade
e de continuidade no sentido desse retrocesso da política e descontinuidade, né? O que é que de fato avançou ou não dentro desse movimento histórico da educação brasileira. E aí eu trago, né, nesse artigo, ali os fundamentos dessa categoria da dualidade, né, trazendo que ela vem dessa base do pensamento marxista, né, a partir da questão da divisão social do trabalho, que vai reverberar os processos educativos, formativos, entre classes sociais distintas, trazendo esses fundamentos e trazendo esse contexto histórico da educação, especificamente do ensino médio, né, passando ali pelo período da ditadura militar, do governo de Fernando Henrique Cardoso, os primeiros governos, né, de Lula, então trazendo esse movimento e culminando na lei que a gente teve, né, até então, 13.415 de 2017, que instituía, né, o novo ensino médio, trazendo essa questão da dualidade. Então, em Minas Gerais, o trabalho, né, como desdobramento da dissertação, trouxe essa proposta de discussão. Boa tarde. Me chamo Hugo Felipe. Sou professor de Educação Física, mestre em Educação, orientado pela professora Catarina. Está dando para me ouvir? Sim. E na publicação que a gente construiu, titulada como Programa de Modernização da Gestão e Interferência do Sistema de Responsabilização no Ensino Médio de Pernambuco, esse texto ele é um desdobramento inicial da minha dissertação do mestrado. Então, ele é um texto que ele apresenta um cenário inicial dos nossos estudos, onde a gente tenta de uma maneira mais simples, inicial, apresentar um pouquinho da nossa produção. Então, nesse capítulo, né, a gente, como eu falei, é um fragmento, e a gente mostra como o Pernambuco ele veio a desenvolver, a construir, a implementar esse sistema de responsabilização aqui no Estado, e claro, esse sistema está atrelado a uma gestão por resultado, e como isso teve interferência no ensino médio. Então, é um texto que ele apresenta 3 tópicos. O primeiro, falando um pouquinho da construção do sistema de responsabilização na educação nacional. Posteriormente, a gente segue para o segundo tópico, onde a gente mostra as determinações do processo de responsabilização na educação básica de Pernambuco como um todo. E o terceiro tópico, a gente apresenta como isso se aconteceu no ensino médio, trazendo um pouco do reflexo de como Pernambuco traz esse programa de modernização como resposta, atrelado ao avanço do PEI, ao que se refere às esferas gerenciais e educacionais aqui no Estado de Pernambuco. Veja, o capítulo que escrevi com Edma Verônica de Moraes, foi resulta do dobramento da tese de doutorado dela, onde ela faz uma análise da disputa de hegemonia sobre a política de ensino médio no Estado de Pernambuco, e pensar as tensões e interesses que disputavam a época, período do segundo governo de Eduardo Campos e o primeiro governo de Paulo Câmara, como estava se dando essa disputa de hegemonia, focalizando, e acho que o interessante é que depois da gente ter passado no grupo por vários anos pesquisando como estava se dando a implementação da política, a gente veio estudar nessa tese dela, de Edma de Moraes, como o sindicato, o SINTEP, reagiu a essa política educacional. E o interessante dessa questão é que, do ponto de vista do trabalho docente, o sindicato
teve pouca ou uma baixa interferência, digamos assim, não estava na área do interesse do sindicato fazer essa disputa sobre a questão do trabalho docente, se restringindo à luta econômico-corporativa por melhoria salarial e muito numa estratégia sempre de negociações e concessões com os governos, tanto de Paulo Câmara quanto de Eduardo Campos, do qual o sindicato tinha como os dirigentes partidários feito composições dentro do próprio governo, né? O que limitou muito a fazer a disputa e quase não se encontra crítica ao modelo de gestão por resultados, enfim. É um capítulo que a gente tenta retratar esses elementos da tese dela. O outro texto que Catarina me pediu aqui para falar um pouco é o texto de Leandro, um capítulo sobre a disciplina, a formação para o empreendedorismo dentro do governo do Estado, sob a orientação do SEBRAE, né? E Leandro Fontes, ele identifica que o SEBRAE fornece todo o ideário sobre o empreendedorismo que compõe e constitui o currículo do ensino médio do Estado de Pernambuco, inclusive com projetos que depois vai influenciar essa formação da disciplina de projeto de vida e empreendedorismo. Na abertura, eu tinha mencionado, né, que isso vem lá do final dos anos 90, do início quer dizer, a gente já tem aí, do início de 2000, a gente já tem aí uma trajetória muito bem traçada, assim, né, por esses órgãos ou esses aparelhos de hegemonia empresarial, né? E não à toa que as experiências serviram como referência e estão servindo ainda como referência para a reforma da reforma, inclusive, né? Quer dizer, a atuação desses aparelhos, a atuação que é captada com bastante nitidez, de um lado, o empresariado dando a linha, e do outro lado, no outro capítulo, o sindicato muito tímido em relação a uma reação mais orgânica para disputar a hegemonia. Então, são esses dois capítulos que compõem também esse livro. Eu acho que, no final das contas, ficou com um livro bastante, né, denso em relação a esse balanço que a gente tem. A gente buscou organizar, a gente pretendia organizar 2 livros, né? Mas aí a gente fechou nesse, né? Sobre os desafios da política educacional para o ensino médio e para a qualificação profissional, né? Porque aí entra também essa discussão que o Leandro traz, né, da qualificação profissional, e da Patrícia, né, que foi me orientando, na época estava em andamento ainda a dissertação do mestrado, né, mas já vinha com bastante elementos ali para discutir os caminhos e descaminhos da política de educação e qualificação profissional para as pessoas privadas de liberdade, né? Então, a gente encerra esse livro com essa discussão, né, sobre essa caracterização, né, que a Patrícia vai fazer, né, sobre as políticas para a qualificação profissional, mas com um público bem diferenciado, né, das outras pesquisas que a gente vem realizando até o momento, né. A Patrícia é assistente social, trabalha mesmo, né,
fora da escola, né, trabalha com a questão do Tribunal de Justiça, né, e aí ela veio fazer o mestrado em educação preocupada com entender melhor, né, as políticas de educação para as pessoas privadas de liberdade. E aí o capítulo é organizado, né, fazendo uma análise sobre as novas configurações de trabalho, e seus impactos nas políticas de educação e qualificação profissional. Ela faz um histórico também, assim como foi apresentado por Ramon, né, ela faz esse histórico do qual é a situação que levou, né, a determinada característica das pessoas privadas de liberdade, né? Então, ela faz todo esse histórico dos séculos que vem posterior à abolição, né, da escravatura e todo a carga, né, que ficou das políticas para essas pessoas e como essas pessoas foram, né, alijadas, né, do acesso à educação, ao trabalho, às condições de vida. E um dos elementos, né, que a gente acaba não discutindo muito nas políticas educacionais é justamente esse, né, de que uma boa parte da população ela está privada de liberdade em função, né, da ausência de políticas públicas que dê conta dessa situação. Então, esse capítulo ele vem abordando essa questão. E aí a gente encerra, né, essa apresentação desse lançamento desse livro, convidando a todos que acessem, né, a partir dos interesses também, mas de uma forma geral, né, ele é resultado aí de muitos anos de trabalho, né, todos esses autores, de suas observações, de suas teses, né, algumas conjuntamente e outras cada um fazendo aí a sua pesquisa individualmente, né. A gente vai, inclusive, né, eu vou apresentar aqui antes da gente tirar a foto, né, a gente vai, inclusive, fazer aqui o lançamento de um novo edital, né, para um novo livro aí da pesquisa. A gente está no processo de encerrar essa pesquisa universal, essa primeira pesquisa, né. Talvez a gente ainda peça alguns meses aí para desenvolver melhor o relatório. Dá para ler não, né? Tá ruim. Porque está aparecendo todo mas a gente vai enviar, né, esse edital para todos. Esse livro aqui, inclusive, que a gente está apresentando, ele foi um edital, a gente fez um edital, né, e essas pessoas se dispuseram a participar desse edital e trabalharam no sentido de concretizar esse livro. Então, a gente inicia agora esse novo edital, né, voltado para as temáticas da nossa pesquisa universal, né? E a pesquisa universal ela trata do novo ensino médio na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica e nas escolas técnicas estaduais dos estados de Ceará, Pará e Pernambuco, desafios para o trabalho docente e para a formação da juventude. É um nome bem grande que a gente, né, com 7 coordenadores, então foi o que a gente conseguiu, né, chegar. E ele envolve temas como integração de saberes e conhecimentos escolares na formação de jovens e adultos em institutos federais e escolas técnicas estaduais, rumos das políticas educacionais em torno do ensino médio integrado e implementação do novo ensino médio, né, no ensino médio integrado dos institutos federais e das escolas técnicas estaduais e impacto do novo ensino médio no trabalho docente na educação integrada. E nesse evento, a gente está centrando mais nessa discussão do último conjunto aí de temas. Então, a gente está abrindo agora, né, esse edital, a gente vai divulgar. A ideia é que a gente tenha aí um primeiro momento, um primeiro prazo, né, porque a gente realmente vai ter muito trabalho para fazer até o final de novembro, né? Dependendo da quantidade de trabalhos, a gente conclui com esse prazo. Senão, a gente ainda vai
ter que esticar, mas a gente tenta, né, trabalhar com esse prazo. Oi? Veja, eu abri aqui o site da editora da Universidade UFPE e tem um link lá para o e-book. Lá você vai acessar tanto o livro de Ramon e Adriana, quanto esse livro nosso do grupo. Aí eu queria pedir a Guilherme para já colocar o link para baixar os e-books no chat no chat do YouTube, porque aí todo mundo pode entrar e acessar direto no link lá. É importante também que a gente possa baixar o máximo que a gente puder que isso tenha um impacto para a universidade e tenha um impacto para o grupo de pesquisa também. Aí, nesse caso, a gente está pedindo like mesmo. E pode também se inscrever no meu canal. Que a gente, se chegar a 100 inscritos, a gente não precisa fazer pelo StreamYard, né? Faz direto pelo canal do YouTube. Sim, aí coloca o link, dá o link também para ele do livro para comprar, né? Site da Boitempo. Fábio e Guilherme, também do livro, está no site da Boitempo. Nossos comerciais, né? É gratuito, mas a gente vai fazer a foto. É só terminar com a gente faz a foto. E aí, pronto, gente. Aí eu tenho as normas de publicação, aquela coisa básica, né, das normas e tal. E aí a gente aguarda. Ele está aberto, o edital está aberto, tanto para quem faz parte dos grupos de pesquisa, quanto para quem está participando do colóquio. Então, quem já participou do primeiro, do segundo, pode também participar do edital, certo? Então, ele é um edital aberto. E a gente pretende ter essa pressa, porque tem o dinheiro para usar, mas o dinheiro tem prazo. Então, a gente tem que ter um projeto, né, para poder usar o dinheiro para fazer essa publicação. Né? Então, uma parte difícil já existe, né? Outra parte difícil, né? Que é a gente parar para elaborar, certo? Então, aí pedir também para a Jamerson, para Ramon, vou pedir também para Dori Edson, John e Ronaldo, para mobilizar esses orientantes para a gente conseguir fazer um livro mais amplo possível, né? Ou mais de um, se a gente conseguir, né? A gente pode fazer até mais de um, né? A gente organiza. Então é isso, gente. A gente concluindo essa apresentação, a gente vai tirar uma foto, né, de todos os